Bom dia, meu irmão e minha irmã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue sendo derramados de forma grandiosa em nossas vidas. Estamos reunidos mais uma vez para louvar, adorar, bendizer o nome do Senhor nesta manhã de domingo, dia 21 de junho de 2020. Você é convidado a estar comigo na próxima hora para louvar, adorar, bendizer o nome do Senhor, para também meditarmos na sua palavra. Para tanto, quero convidar você, meu querido, minha querida, a orar juntamente comigo. E antes de fazer isso, deixa eu só compartilhar esta live na minha página também. Deixa eu dar uma procurada aqui. Isso. Iniciar uma sala de vídeo. Já estou iniciando minha sala de vídeo também, minha sala de vídeo pessoal, com a sala de vídeo da nossa primeira Igreja Batista em Parque Fernanda. Você que está chegando aqui, o meu abraço a você, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua manhã. E as pessoas que já estão conosco, Juliana Franco. Ô Juliana, Deus te abençoe. Seja bem-vinda, que Deus abençoe você e toda a sua família, assim também como o nosso querido Paulo José. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Olha, o Idalísio Torres está conosco. Seja bem-vindo, Idalísio. Um abraço aqui do seu primo. O Roberto Lima também está conosco. E assim que você for chegando, vai deixando o seu joinha aí, a gente vai sabendo, né? O Fernandes Evangelista também está conosco. Que Deus possa abençoar todos vocês de forma especial. Vamos orar? Feche seus olhos, quero orar contigo. Nosso Deus, nosso Pai, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu santo, santo, santo excelso nome, Senhor. Graças damos a Ti por mais esta oportunidade de estarmos reunidos nesta manhã, para o louvor da Tua glória, para engrandecer e exaltar o Teu santo nome. Tu és digno de receber honras, glórias e adoração. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades. Ajuda-nos a caminhar os Teus caminhos. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, e aceita nosso louvor, a nossa adoração como uma oferta agradável a Ti. Ó Pai, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos dos Teus ensinamentos, precisamos caminhar os Teus caminhos, precisamos compreender a Tua vontade, porque a Tua palavra nos ensina que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, versículo 2. Ó Deus, ajuda-nos a entender e a cumprir a Tua palavra. Obrigado por esta manhã, obrigado por irmãos e irmãs que aqui já estão e aqueles que adentrarão a esta transmissão. Que o Senhor também os abençoe e abençoe suas famílias, os seus negócios, os seus compromissos com a paz gloriosa do Senhor. Obrigado a Deus por tudo que faz, por tudo que tens feito e por tudo que irás fazer. Nós já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Assim que você for chegando, vá deixando aí a sua impressão, vai deixando o seu bom dia, e assim eu já vou sabendo que você está conosco, não é? Muito bem, a Deusita também já chegou. Seja bem-vinda, Deusita. Que Deus abençoe grandemente sua vida. A Deise também, minha esposa, não seria diferente, já está conosco aqui também. O Roberto Lima e o nosso querido irmão Antônio Félix. Ô Toninho, Deus te abençoe. Abençoe você, a Betânia, o Lucas, a Laura. Abençoe toda a família aí de forma muito especial, ok? Deus abençoe todos. Vamos cantar? Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Ele é digno de louvor, de adoração. Por isso nós vamos entoar este primeiro cântico em louvor e adoração a ele. Para ele são todas as coisas, porque dele, por ele,
Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Tão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Amém. Ele é digno de honra, de glória, de adoração. Magda Silva, ô Magda, seja bem-vinda. Deus te abençoe grandemente. Obrigado pela presença. Assim também nossa irmã Laura. Obrigado pela presença conosco nesta manhã, Laura. Deus seja contigo de forma muito especial. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Parece que não. Pelo menos na minha live não, não é? Se você compartilhou a sua live, tem alguém aí na sua live, por favor, me comunique. Me informe aí para eu dar aqui o bom dia com a paz gloriosa do Senhor sobre a sua vida. Muito bem, vamos cantar mais um cântico? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há do que me render e te adorar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei,
se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Lucilene está conosco. A Fátima Costa também está conosco. A Daniela Marcelino, aniversariante de hoje. Muito bem, parabéns, Daniela, que Deus te abençoe grandemente. E a Lucilene também aniversariante de hoje. Está na sala do Paulo. Muito bem, sejam todas bem-vindas e que Deus as abençoe de forma muito especial. Também entrou aqui na minha live o Raimundo Oliveira. Seja bem-vindo, Raimundo. Deus abençoe grandemente sua vida. Obrigado por estar conosco nesta manhã. Que o Senhor possa abençoar a você e a todos de uma forma muito especial. Nós vamos orar agora, meu querido, minha querida. Nós vamos colocar nossas petições no altar do Senhor. Você talvez tenha aí os seus pedidos, as suas necessidades, as suas lutas, dificuldades. E mesmo que eu não as conheça, o Senhor as conhece. Então eu vou orar aqui e vou clamar a Deus, pedindo que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe você de
todas as formas, em todas as suas necessidades, que atente para os desejos do seu coração, que você seja ricamente abençoado e abençoada por ele, tá bom? Então você vai apresentar aí as suas petições a Deus, e eu vou orar aqui e pedindo ao Senhor que nos atenda conforme o seu querer. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos reunidos nesta manhã, louvando, adorando, bendizendo o teu santo nome. Agradecemos a ti, primeiramente, as bênçãos que o Senhor tem derramado. Obrigado a Deus por ser um Deus sempre presente em nossas vidas, mesmo que nós não mereçamos esta bondade e a tua misericórdia. Obrigado a Deus. Obrigado pela provisão, obrigado pelos livramentos, obrigado pelas curas de enfermidades. Obrigado a Deus por tudo. Mas também, ó Deus, há entre nós muitas e muitas necessidades, as quais gostaríamos de ser sanadas, de ser resolvidas, e cremos que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, pode nos abençoar, pode nos fortalecer, pode cuidar de nós nesse sentido, nos ajudando, nos auxiliando. Ó Deus, abençoa grandemente nossas vidas e aceita nosso louvor e adoração. O teu povo agora também está clamando a ti, está com o pensamento no Senhor, pedindo a ti algo, ó Deus. Eu aqui não tenho conhecimento, não tenho ciência de tudo aquilo que envolve os meus irmãos, as minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, meus parentes, mas o Senhor que sonda os corações, tu conheces todas as nossas necessidades, tu sabes, ó Deus, o que é melhor para cada um de nós. Por isso, eu venho pedir a ti que tu visites a todos, indistintamente, com a tua graça, com a tua bondade. Obrigado, ó Deus, por ouvir as nossas orações. Nós pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos livrando de todo o mal, não permitindo que o pão nosso de cada dia falte às nossas mesas, que aqueles que, porventura, tenham perdido o seu emprego nesta pandemia, ó Senhor, tenha misericórdia de servos, servas do Senhor, e não permitas que o pão falte aos seus lares, os compromissos sejam saudados. Abra portas de emprego, Senhor Deus, àqueles que necessitam. Assim também eu peço que o Senhor venha consolar os corações. Cuida de todos, ó Deus, de uma forma muito especial para a honra e glória de ti mesmo. Abençoa-nos, guarda-nos e aceita nosso louvor e adoração que fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar mais um hino. Agora nós vamos cantar um hino do cantor cristão. O hino 155. Em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Enquanto isso, chegou aqui o Alexandre Primila. O Alexandre é filho do nosso irmão Cláudio. Ô Alexandre, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe de forma muito especial. Obrigado por estar conosco. O Vanderlei Alves também chegou por aqui e deixou o seu joinha, né? Eu também deixei o meu aceno para ele nesta manhã. Se chegou mais alguém aí, por favor, me dê a informação de que você está conosco. Vamos cantar? 155 do cantor cristão. Em Jesus, amigo temos. Em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração.
temos lidas e pesares, e na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. E o texto desta manhã se encontra em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Eu vou mostrar uma parte dele aqui e já vou mostrar o restante, tá? Mateus 6, de 5 a 8, diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Mateus 6, versículos 5 a 8. Que o Senhor se digne, meu querido, minha querida, a abençoar a sua palavra na minha vida e na sua vida. Quero deixar aqui também o meu abraço ao Everton Salles. O Everton, membro lá da PIB em Jardim São Luís. Tom, seja bem-vindo, Tom. Obrigado pela presença. Que Deus te abençoe e abençoe a toda a família. Tá bom? De uma forma muito especial. Obrigado por estar aí conosco. Que Deus te abençoe grandemente. Mandar meu coração aí para você também. Tá joia? Deus seja contigo. Muito bem. A Marilene também está conosco. A Silene Rocha. Ô, Silene, seja bem-vinda também. Deus te abençoe de forma muito especial. A Márcia Rodrigues está lá na live do Paulo. E a Ivanete também. Ô, Ivanete, seja bem-vinda, tá bom? Um abraço a você, ao Roque e toda a família, de forma muito especial. O João Melo está lá com o Paulo, e a Fátima Costa, e eu acredito que o restante eu já devo ter comentado aqui. Se eu não disse o teu nome, meu querido, minha querida, por favor, me perdoe, porque às vezes passa despercebido mesmo. Tá joia? Mas vamos compartilhar a palavra do Senhor, né? Mateus capítulo 6. A partir do versículo 9 até o versículo 15, o Senhor está falando aí sobre um plano de oração, um padrão de oração. E talvez seja a parte mais conhecida deste trecho, né? Desse trecho inicial do capítulo 6. O capítulo 6, ele, por exemplo, ele tem o versículo que eu mais gosto, né? Mateus 6, 33.
Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que você necessita lhe serão acrescentadas. Esse é o versículo que eu mais aprecio na palavra do Senhor. Mas antes de iniciar um ensinamento e dar um padrão de oração, um exemplo de oração, porque muita gente acha que a oração do Pai Nosso, ela tem que ser feita ipsis literis, quer dizer, letra por letra, palavra por palavra. Na verdade, o Senhor ensinou um modelo. Ele deu uma estrutura de oração, ensinando os discípulos como deveria ser uma oração. E não que isso se tornasse regra, não que se tornasse o que acabou se tornando, infelizmente, uma reza. A diferença de rezar e orar, ela é muito grande. As palavras podem parecer sinônimas, mas na essência não são. Porque orar é falar com Deus. Orar é conversar com Deus. Orar é ter um diálogo. Assim como eu estou tendo esse diálogo com você. Apesar de não ser assim um diálogo propriamente dito, porque eu estou falando, não estou ouvindo a sua voz. A não ser que você digite aí. Por exemplo, a Deusita, ela está falando comigo agora, dizendo que a Silene Rocha é a sua sobrinha. Ela mandou a live lá para ela e ela entrou, olha só. Então, nós estamos tendo esse diálogo aqui. Assim também é com Deus. Então, quando você tem alguma petição, você se volta a Ele. Por que nós fechamos os nossos olhos, por exemplo, né? Para você se desprender do mundo, para que nada ao seu redor venha a influenciar ou atrapalhar esse momento. Porque Deus é espírito. Deus não é um ser que tem uma forma corpórea como nós imaginamos. Pastor, mas lá na Bíblia, lá em Gênesis está escrito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Textos bíblicos dizem que a mão do Senhor, Isaías 59, mão do Senhor não está encolhida que não possa abençoar, nem seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. Isso nós chamamos de antropomorfismo. Repita comigo, antropomorfismo. Antropo é homem, morfismo é forma. Nós damos formas humanas para compreender Deus. Os escritores bíblicos, inspirados por Deus, quando retratavam ou tentavam retratar Deus, usaram uma linguagem perceptível, compatível à nossa linguagem humana, para que nós possamos entender. Porque nós não temos como entender o Deus Todo-Poderoso. Deus é Espírito. João 4:24. E importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Quando a Bíblia usa uma linguagem humana para se referir a Deus, é para que eu e você tenhamos algum entendimento desse Deus grandioso, que é infinito, que é poderoso, que é muito maior do que eu e você podemos pensar. Então, por isso que a Bíblia fala sobre isso. E quando nos voltamos a Deus em oração, estamos tendo esse diálogo com Ele. Estamos conversando com Ele. Nas nossas petições, eu dizia isso, então você vai colocar na presença do seu Senhor. Eu sei que o Senhor sabe o que eu estou passando e coloco aqui as minhas lutas e dificuldades. Você fecha os seus olhos para que nada ao seu redor venha atrapalhar isso, para que a sua mente não desvie o entendimento. Rezar seria o mesmo que ler. Então eu pego Mateus capítulo 6,
E começo lá no versículo 5, como eu acabei de ler, né? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam, tal. Aí no versículo 10, no capítulo 6, versículo 9, então eu começo assim: vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se nós usássemos esse texto como uma regra, como, por exemplo, a Igreja Católica acabou transformando, né? O Pai Nosso como uma regra, nós estaríamos indo, inclusive, contra o que ele próprio, o Senhor, disse anteriormente aqui nos versículos que nós já lemos. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa, o seu galardão. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Percebe? Se não é para repetir a mesma coisa, então não é para ficar orando o Pai Nosso, né? 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes. E aí eu vou contar aqui o meu testemunho, pessoal. Testemunho pessoal, ele tem que durar no máximo 3 minutos. Quando você fala do seu testemunho de encontro pessoal com Cristo Jesus. Entre 2 e 3 minutos. O meu testemunho pessoal é esse. Eu deveria ter mais ou menos uns 6 anos de idade. Eu estava assistindo um filme com a minha mãe e uma das personagens do filme morria. E aí caiu a ficha. Eu não sei quando que caiu a ficha para você, meu irmão e minha irmã, que você não era infinito, que você um dia morreria. Para mim caiu a ficha mais ou menos nesta época aí. Um dia eu vou morrer. E eu disse para minha mãe: mãe, eu não quero morrer. O que eu faço para não morrer? Tremendo de medo. A minha mãe, com todo o conhecimento teológico que ela tinha, ela disse assim: olha, reza para Deus para você não morrer. Então eu aprendi o Pai Nosso, eu aprendi a orar a Ave Maria, porque nós éramos... não tínhamos religião, né? Mas nominalmente católicos. Então eu rezava o Pai Nosso, eu rezava a Ave Maria, eu aprendi a oração do Santo Anjo Protetor. Né? Então eu comecei a rezar isso. Né? Então toda noite eu deitava na minha cama e Pai Nosso que estás no céu, Ave Maria cheia de graça. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso, e assim por diante. Não demorou muito tempo para eu pensar assim, pô, mas se eu rezar 2 vezes, é 2 vezes mais, né? Então eu rezava 2 Pai Nosso. Não demorou muito para eu começar a rezar 3 vezes, para rezar 5 vezes, para rezar 20 vezes. E sabe o que aconteceu com o meu medo de morrer? Continuou do mesmo tamanho. Pelo contrário, de vez em quando ele aumentava também. Né? Quanto mais eu via que as pessoas morriam, mais o medo de eu morrer aumentava. E eu percebi que as minhas orações não estavam diminuindo o meu medo de morrer. Um dia, na frente da minha casa, conversando com o meu vizinho, amigo de infância, nós estávamos conversando sobre algumas questões da vida, tal, algumas brincadeiras. Eu tinha 16 anos de idade, 16 para 17. E o assunto entrou em Deus. E aí ele perguntou assim, poxa, você se interessa sobre esses assuntos? Eu disse, sim,
Gostaria de conhecer um pouquinho mais. Ele havia se convertido há poucos meses. Ele falou, espera um pouquinho que eu vou te dar um presente. Ele entrou dentro da casa dele e voltou com um exemplar num livrozinho desse aqui, ó. Só que era cinza, né? Esse azulzinho, o que ele me deu foi cinza, né? O Novo Testamento, Salmos e Provérbios dos Gideões Internacionais. Ele me deu de presente um desse aqui. E disse para mim assim, olha, leia este livrinho. Só que antes de você ler, sempre que você ler, você faça uma oração. Você fecha seus olhos, se volte a Deus e diz assim, Senhor, eu vou ler este livro. Por favor, abra minha mente, o meu entendimento, para que eu possa compreender o que está escrito aqui. Tá bom, eu comecei a ler, né? Mateus, né? Começa com Mateus, tal, Mateus. Chegou em Mateus 27, é aquele texto onde Jesus está sendo julgado pelos líderes religiosos e pelos líderes políticos, Roma. E ele é condenado, ele é açoitado pelos soldados, e eu comecei a questionar, mas peraí, por que eles estão julgando Jesus, estão condenando Jesus? Ele não fez nada. Ele só pregou o amor, ele só estava tentando fazer com que as pessoas tivessem intimidade novamente com Deus, e aí caiu a ficha novamente. Ele está fazendo isso por mim. Ele está se entregando na cruz do Calvário para pagar o meu pecado. As lágrimas começaram a rolar, eu dobrei o meu joelho e entreguei a minha vida a Jesus. E o medo de morrer já não era do mesmo tamanho. Porque eu sabia que se morresse, eu estaria com ele eternamente. Esse é meu testemunho pessoal. Demorou talvez um pouquinho mais de 3 minutos, né? Por causa da leitura desse livro. Ninguém pregou o evangelho para mim. Foi o próprio Deus que pregou o evangelho para mim na sua palavra. Isso não é comum, né? Normalmente as pessoas ouvem de alguém a mensagem de salvação e têm esse encontro com Deus, né? Eu graças à vontade do Senhor, não porque há algo especial na minha vida, eu fui agraciado desta forma. Orar, meu querido e minha querida, importa de haver uma conversa íntima com Deus. Uma conversa clara, verdadeira e sincera. Há algumas pessoas, né? Eu estou lembrando aqui da nossa irmã Cristiane, na nossa igreja, que ela tinha uma vergonha tremenda de falar em público, orar em público, etc, etc, né? E isso já tem melhorado bastante, né? Infelizmente, agora nós não temos mais os nossos encontros presenciais, então ela pode voltar agora a orar no seu quarto. E ela dizia sempre assim, pastor, a palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 6, diz para orar em secreto, não é para orar em público, por causa da vergonha que ela tem, né, de orar em público, então ela usa esse texto como um subterfúgio, né, uma escapatória. O Senhor Jesus não está dizendo aqui que nós não devemos orar em público. A igreja do Senhor, ela orava em público. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, a igreja primitiva orava coletivamente. E assim nós temos outros textos, né? Atos 12, 12, Atos 13, 3, Atos 14, 23, Atos 20, 36. Atos dos Apóstolos é a história da igreja, nós encontramos vários textos que mostram oração coletiva, oração em público. A questão aqui, quando Jesus está advertindo os seus discípulos, na verdade, ele está advertindo os hipócritas, que iam para as esquinas, que iam para as ruas, levantavam as suas mãos, oravam em alta voz, para que as pessoas passassem e olhassem, nossa, que pessoas espirituais, como eles são tementes a Deus.
As pessoas que estavam orando, os líderes, principalmente os líderes religiosos que faziam isso nas esquinas, eles não queriam falar com Deus. Eles não queriam ter intimidade com Deus. Eles queriam que as pessoas vissem uma pretensa intimidade deles com Deus. Eles estavam conseguindo isso. Era isso que eles queriam. Essa era a recompensa. Esse era o galardão que eles tinham. Ah, vocês querem ser reconhecidos? Tá bom, vocês vão ser reconhecidos. Só que vocês não vão ser ouvidos por Deus. Tudo aquilo que vocês estão falando... eu lembro aqui da minha sogra. Ela comentava que determinadas orações não passavam do teto. Batia no teto e voltava. Por causa da falta de intimidade das pessoas. É o que estava acontecendo com os hipócritas. É o que acontece com os hipócritas. As suas orações não passam do teto. Não chegam aos altos céus. Porque os hipócritas querem ser reconhecidos pelos homens, pelas mulheres, pelas pessoas. E não reconhecidos por Deus. Não é? Então, o amor destas pessoas não estava para com Deus. O amor estava para si próprio, para serem reconhecidos pelas pessoas. Versículos 5 a 7. Se você prestar atenção, o pronome pessoal usado, e aqui no português, mas também no grego, está no plural, vocês. Quando vocês orarem, deixa eu voltar lá para o texto, né? Deixa eu voltar para o texto aqui. Eu posso até aplicar ele aqui para você também, né? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Neste versículo aqui, meu irmão e minha irmã, você percebe que o pronome agora ele muda. Olha só. O pronome agora ele passa para o singular. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta, e seu pai que te vê em secreto te recompensará. E agora ele volta novamente a mudar o pronome. Quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa e assim por diante, né? Percebe essa transição entre vocês e entre você? O Senhor Jesus está falando tanto no coletivo quanto no individual. O segredo, meu querido, minha querida, para termos uma oração respondida é fazê-la em secreto, mesmo que seja coletivamente. Como que eu faço uma oração secreta coletivamente? No fundo do meu coração. Eu fico às vezes, pensando, e eu já fiz isso também, viu? Porque eu frequentei pelo menos um pouquinho mais de um ano uma igreja pentecostal. E você que é pentecostal, por favor, não me entenda mal, não estou atacando, né? Mas você conhece a igreja pentecostal. Você que é pentecostal, ou você que já frequentou, visitou, etc., sabe que as orações, normalmente, elas não são silenciosas. Elas são feitas em alta voz. Como se Deus não estivesse ouvindo as nossas orações. Talvez falte um pouco de... Falta conhecimento para algumas pessoas, falta entendimento e talvez falte também direcionamento dos líderes. O Senhor Jesus aqui está dizendo que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Quer dizer, tanto pela quantidade quanto pelo tom de voz. Não é o fato de eu berrar, gritar, espernear que Deus vai me ouvir, como aquela criança. Quando você leva uma criança para fazer compras, por exemplo, e ela resolve fazer um chilique no supermercado querendo um doce, uma bala, um chocolate, um brinquedo.
Ela cai no chão e começa a berrar, a chorar, achando que vai receber aquilo. Alguns papais, desculpe a expressão, bananas, acabam atendendo à vontade da criança. Outros são mais rígidos, falam, fique quieto. E às vezes só com a palavra já resolve o problema. Ou então, aqueles dizem assim, quando chegar em casa a gente resolve. Nós não podemos ser crianças. Nós precisamos ser pessoas adultas, pessoas com consciência, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Não é pelo muito falar, não é pelo falar alto, mas é pelo meu coração. Se o meu coração, como diz aquele hino, se o meu coração estiver em paz, bem feliz, alegre, a vida passará. Eu e você precisamos estar com o coração voltado verdadeiramente para com o Senhor. Não é por vãs repetições que eu e você seremos ouvidos. Como, por exemplo, eu fazia lá na minha adolescência, achando que, bom, se eu orar 10 vezes o Pai Nosso, é bom, mas se eu orar 20, então maior ainda. A ideia de que eu preciso fazer algo, eu preciso fazer algum sacrifício, eu preciso negar a mim mesmo em algo que eu desejo para que Deus possa me abençoar. E não é isso que o texto aqui está nos ensinando. Não é o que o Senhor está nos ensinando. Não é o que Deus está ensinando para mim e para você, meu querido e minha querida. A ênfase da oração, ela não está no lugar. Olha, você precisa orar no secreto. Há pessoas, há igrejas, inclusive, que ensinam isso. Que vocês ou só pode orar na igreja, ou só pode orar na sua casa, de joelhos, em secreto. Tem igreja que ensina isso. Não é o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina, por exemplo, orem levantando mãos santas em todo o lugar. Deus, ele não vai atender a minha oração ou porque eu estou no quarto, ou porque eu estou na igreja, ou porque eu estou na rodoviária do Tietê. Sexta-feira à tarde. Deus vai atender a minha oração conforme a sua vontade soberana, olhando para o meu coração e para o seu coração. A ênfase de Jesus aqui, meu querido e minha querida, não está no lugar, mas por quê? Não é o onde, não é a razão da oração, mas por quê? Por que que eu e você estamos orando? Por que eu e você queremos ser ouvidos por Deus? Percebe? A nossa oração deve ser feita para que Deus nos ouça, não para que as pessoas nos ouçam. É para que Deus nos ouça. É claro que Deus sabe tudo o que está no meu coração e no seu coração, muito mesmo antes de eu e você pedirmos, muito mesmo antes de eu e você sequer pensarmos. Ele já sabe. Ele não está preso ao tempo. Ele é o criador do tempo. Ele está fora do tempo. E, assim como uma caneta, né? Eu gosto de usar a caneta Bic. Esse aqui já está sem a carga, né? Mas caneta Bic. Caneta Bic, você sabe, né? Ela tem uma parte com tinta e uma parte sem tinta. Conforme você vai usando a caneta, o que vai acontecendo com a tinta? A tinta vai gastando, certo? A tinta vai gastando até o final. Imagine isso aqui como a linha do tempo, tá? Então, vamos supor que lá no início, quando começou tudo, né? Deus criou Adão e Eva. Então, o tempo estava cheio. Era o início. E assim o tempo foi passando. Então, você tem lá, né, a criação de Adão e Eva, Caim e Abel, e assim vai andando. Noé, o dilúvio, e assim vai. Então, aí você tem Abraão, Isaac, Jacó, as tribos de Israel, Jesus.
a igreja e hoje. Então, vamos supor que a tinta está aqui, né? O tempo, a tinta do tempo já está aqui. Ainda falta um pouquinho aqui para chegar ao fim dos tempos. Nós vemos o tempo desta forma, né? Linear. Segundo por segundo, minuto por minuto, hora por hora, dia por dia, mês por mês, ano por ano. Deus, ele não está preso a esse tempo. Deus está sim no tempo, ó. Para Deus, tudo é um eterno agora. Agora Deus criou Adão e Eva, agora Deus conversou com Abraão, agora Deus conversou com Moisés, dando os 10 mandamentos. Agora Deus está falando comigo e com você. Agora Deus está terminando o mundo. Deus não está preso ao tempo. Ele sabe tudo o que vai acontecer, ele sabe tudo que já aconteceu, ele sabe o que está acontecendo, ele não está preso ao tempo. Ele sabe o que está no meu coração e no seu coração, muito mesmo antes de eu e você sequer pensarmos em levantarmos a nossa voz. E talvez você fique pensando e fazendo a seguinte pergunta. Bom, já que o Pai sabe o que eu tenho necessidade, o que vai no meu coração, por que eu preciso orar, então? Né? Então, não preciso orar. Se ele já sabe o que é, então, por que eu preciso orar? Eu e você precisamos orar, meu querido e minha querida, para que nós reconheçamos que somos limitados, que somos dependentes, que pelas nossas próprias forças, a gente não vai para lugar nenhum. Não é pela minha força e pela sua força que você traz o seu sustento ao seu lar. É importante que você tenha força, é importante que você tenha saúde, é importante que você tenha disposição, é importante que você tenha raciocínio, é importante que você tenha faculdades mentais. Tudo isso é importante, só que não vem de você, vem de Deus. É Deus que entrega graciosamente para você o dom da vida. É Deus que entrega para você a capacidade de pensar, de meditar, de tomar decisões. É Deus que nos dá estas condições. Quando eu e você oramos, na verdade, nós estamos tendo esse diálogo com Deus, lembrando que nós somos limitados e dependemos dele. Por que nós nos ajoelhamos? Ou alguns se ajoelham perante Deus. Existe um simbolismo no ajoelhar-se perante Deus. Na antiguidade, os súditos, eles se ajoelhavam, e ainda hoje se ajoelham perante os reis. O que isso quer dizer? O simbolismo é o seguinte: quando eu me ajoelho, inclino a minha cabeça perante um rei, eu estou dizendo para o rei, eu estou à sua mercê. Da onde vem a nossa palavra você? Quando você conversa com alguém, você diz você. A palavra você é uma abreviação de vossa mercê. Lembra que antigamente as pessoas falavam vós-me-cê? Vós-me-cê era o popular do vossa mercê. Eu estou à vossa mercê. Eu estou aos seus cuidados. Quando você dobra a sua cabeça perante um rei, você está dizendo ao rei, olha, a minha vida é tua. Se o Senhor quiser me cortar a cabeça, eu estou aqui à disposição. Este é o conceito de se ajoelhar. Quando eu e você nos ajoelhamos perante Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nós estamos demonstrando que estamos à mercê de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e nós cremos que ela é melhor para nós. Tanto é que o Senhor Jesus, na sua oração lá no Getsemane, quando ele diz assim, Senhor, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas que seja feita a tua vontade e não a minha.
A vontade do Senhor, ela é melhor. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável em nossas vidas. Nós precisamos reconhecer a nossa necessidade, reconhecer a nossa dependência e reconhecer que estamos à mercê de Deus. A nossa vida é do Senhor. E a oração é a base da nossa comunicação, do nosso diálogo com Deus. Deus, meu querido e minha querida, ele faz tudo o que faz pela sua vontade, pela sua bondade, pelo seu querer. Não há nada o que eu e você possamos fazer que possa mudar a vontade do Senhor. Então, quando eu e você oramos, por exemplo, por uma cura, né? Deixa eu dar uma clareada aqui que ficou escuro, né? Quando eu e você oramos por uma cura, por exemplo, Deus já determinou se vai haver a cura ou não. Nós precisamos compreender isso. Eu sei que é um tanto quanto difícil de compreender, porque a nossa mente é muito limitada. Deus sabe se a pessoa vai ser curada ou não. Então, o fato de eu e você orarmos não vai mudar Deus. Deus não muda. Deus não é mutável, ele é imutável. Agora, Deus age de formas diferentes em situações diferentes. Quando eu e você oramos, e devemos orar, e devemos nos voltar a Deus em oração, nós estamos demonstrando que somos totalmente dependentes do Senhor. Precisamos do seu auxílio, precisamos do seu cuidado, precisamos da sua ação. E nós compreendemos que a vontade do Senhor é a melhor para nós. Mesmo que a resposta que recebamos do Senhor, eu já tenho falado isso em outros encontros, ela não seja aquela que nós gostaríamos de receber. Mas tenha certeza, Deus responde aquilo que é melhor para mim e para você. Que eu e você possamos aprender a orar verdadeiramente, com esses ensinamentos dados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não sejamos como os hipócritas. Oremos em verdade, voltado ao Senhor, e não importa se no recôndito do nosso lar ou se nas esquinas. Como eu disse aqui na rodoviária do Tietê, 4 horas da tarde. Não importa onde. Importa que o meu coração e o seu coração estejam voltados desta forma. Que Deus os abençoe. Amém? Vou pedir para minha esposa aqui do meu lado fazer uma oração neste momento, pedindo que Deus nos abençoe de forma especial, e nós vamos cantar ao orarmos Senhor, ao final desta oração. Glorioso Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia, por a renovação de forças da noite, por estar aqui diante da Tua presença, Pai, ouvindo as Tuas palavras, ensinado através do Espírito Santo pelo Teu servo. Obrigado, Senhor, porque Tu é um Deus soberano, um Deus que transforma, um Deus que pode mudar, Senhor, todas as situações da nossa vida, se for assim da Sua vontade, pela Tua graça, Senhor, imerecida a nós, ó Pai, porque nós não merecemos todo esse amor, toda essa bondade, toda essa graça que Tu nos dá, mas mesmo assim, Senhor, Tu cuida de nós como filhos amados, estando nos protegendo, nos amando, mostrando, Senhor, o Seu caminhar, o Seu falar, e andando junto conosco mesmo, Senhor, diante de todas as dificuldades deste mundo, ó Pai. Obrigado porque Tu nunca nos desampara. Obrigado pela Tua fidelidade para conosco. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação através do Teu Filho amado Jesus, que morreu naquela cruz para nos salvar, ó Pai. Seja conosco, Senhor, se assim for da Sua vontade, conosco nesse dia, ó Pai, já preparado por Ti,
abençoando, Senhor, todas as famílias, Senhor, que estão aqui conosco, estão neste mundo, ó Pai, ajudando, Senhor, elas continuar, Senhor, seguindo seus mandamentos até o dia da tua volta, Pai. Anda, Senhor, em derredor desse povo, ó Pai, curando, Senhor, toda enfermidade física e espiritual também, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te oro, te agradeço por toda a bondade, por toda a graça, por todo o amor que o Senhor já tem nos dado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, com perdão dos nossos pecados, eu te oro, te agradeço por tudo. Amém. Ao orar no Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Ao orar no Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos chegando ao final deste encontro, mas eu preciso dar aqui alguns avisos importantes para você. Nossa igreja ainda ela está com as portas fechadas. Primeira Igreja Batista em Parque Fernanda. Nós estamos aguardando aí, principalmente, que a curva de subida dos infectados, não somente no Brasil, mas principalmente no estado de São Paulo e, consequentemente, na cidade de São Paulo, ela diminua. Porque enquanto esta curva ela está em forma ascendente, não tem o porquê de nós ficarmos nos movimentando. Obviamente, aqueles que podem. Nós temos aí uma briga muito grande, né? Nós não podemos parar com a máquina capitalista que nós vivemos. O país que nós vivemos é um país capitalista. O que manda é o dinheiro, não é? O que faz essa roda girar é a economia. E não tem como. Então, nós temos que trabalhar, nós temos que gerar produto, né? O PIB, Produto Interno Bruto, nós precisamos gerar para as pessoas consumirem e para as empresas gerarem os seus serviços, os seus produtos, para as pessoas consumirem, e assim a roda vai girando. Né? Quando a engrenagem quebra um dente, e o dente quebrou aqui por causa da pandemia, tudo para. E todo mundo sofre. Então, por um lado, nós não podemos parar, porque senão pessoas vão morrer de fome, vão perder emprego, empresas vão quebrar. E, por um outro lado, a gente tem que tomar cuidado de não ser disseminadores do vírus. Quanto mais eu e você andarmos nas ruas, mais há esta possibilidade. É claro que se
se os nossos governantes, e eu digo todos eles, tá? Em todas as instâncias, eles tivessem tomado uma decisão diferente lá no início, antes do carnaval, diga-se de passagem, porque antes do carnaval já se sabia que havia uma epidemia na China. E sendo a China o país mais populoso do mundo, e hoje praticamente não há mais barreiras entre os países, talvez uns três ou quatro no mundo haja alguma barreira, por exemplo, Coreia do Norte, ainda há trânsito de pessoas. Mesmo na China, que é um país comunista, há trânsito de pessoas. E esse trânsito fez com que o vírus se disseminasse. Se lá antes do carnaval, primeiro, tivesse sido... não vai ter carnaval esse ano. Assim como não teve futebol, assim como muitas questões foram cortadas, né? Muitos eventos populares foram cortados agora. Mas se o carnaval tivesse sido cortado e os investimentos, é que agora é muito fácil falar também, né? Nós estamos vendo o tamanho da pandemia, no tamanho que se chegou. Mas se lá alguém com um pouco de sabedoria tivesse tido a ideia, olha, vamos gastar dinheiro, vamos investir dinheiro em testes. Vamos fazer o maior número de testes possíveis. As pessoas que são grupos de risco, nós vamos separar. As pessoas testadas que forem diagnosticadas positivamente com o vírus, nós isolamos essas pessoas e a roda continua trabalhando, funcionando. Foi isso que a Alemanha fez. Foi isso que a Coreia do Sul fez. E, infelizmente, nós não fizemos aqui, né? A nossa caminhada foi política. E nós estamos vivendo as consequências destes resultados, dessa tomada de decisão. Por causa disso, as nossas igrejas estão fechadas. E deixa eu dar um aviso importantíssimo para você. Na cidade de São Paulo, eu estou falando aqui de Itapecerica da Serra, que é colado em São Paulo, mas eu estou falando como se estivesse na cidade de São Paulo, tá? A cidade de São Paulo e o estado de São Paulo, o decreto diz que todos os eventos que envolvem aglomeração não podem acontecer até o dia 28 de julho. Não podem acontecer até 28 de julho. Mas existe um decreto do Ministério da Saúde que libera as igrejas para funcionar. Sim, existe um decreto que permite que as igrejas funcionem. Num tempo limitado de horas, né? Não pode passar de 2 horas. O local tem que ter, no máximo, 30% de ocupação. Então, eu vou usar aqui como exemplo a minha igreja. Primeira Igreja Batista em Parque Fernando. Cabem lá 150 pessoas. Nós não temos 150 membros. Nós temos 108 no hall de membros dos inscritos. Infelizmente, umas 30 pessoas nesse hall de membros já há um bom tempo não participam dos nossos cultos, das nossas reuniões. Isso é decisão pessoal das pessoas. Mas vamos arredondar aqui para 100 pessoas. 100 pessoas. Vamos supor que nós tenhamos aí entre membros, visitantes, parentes, 100 pessoas. Nós poderíamos ter 30 pessoas na nossa igreja. Só que essas 30 pessoas, elas devem estar equidistantes, né? Elas devem estar igualmente distantes, pelo menos 1,5 metro num raio. Então, 1,5 metro para frente, 1,5 metro para o lado esquerdo, o lado direito, para trás. Tem que haver esse distanciamento. Quando a gente faz essa análise na nossa igreja, pelo tamanho físico da igreja, nós chegamos à conclusão que não é 30 pessoas. Vai ser por volta de 20. Então, nós teremos que ter 20 pessoas.
Só que para ter as 20 pessoas lá, nós precisamos ter alguém na porta com um termômetro digital medindo temperatura das pessoas. Se tiver com 37 graus, não entra, volta para casa. Você vai ter que ficar controlando isso. Agora imagina a pessoa vem para a igreja, você mede a 37, você não pode entrar. Desculpa, você não pode entrar, a gente vai ficar bloqueando pessoas que não podem entrar na igreja. Esse é o primeiro problema. Segundo, a gente tem que ter todo um aparato para receber as pessoas. Um capacho sanitário para as pessoas limparem seus pés. Nós precisamos de uma pessoa para controlar a entrada e saída das pessoas nos banheiros. A pessoa entrou no banheiro, usou o banheiro, saiu, tem que ter uma pessoa, um funcionário, um voluntário da igreja para ir lá e fazer uma higienização rápida no banheiro. Para que a próxima pessoa entre, quando for usar, encontre o banheiro na melhor condição possível. E isso para cada pessoa que vai entrando. Percebe? Eu tenho que ter uma pessoa no bebedouro, porque toda vez que a pessoa apertar o botãozinho lá para sair água do bebedouro, tem alguém lá para desinfectar o bebedouro. E assim, tudo. Pessoa que usa o microfone, só ela vai usar aquele microfone. Eu não posso compartilhar o microfone com outra pessoa. Porque gotículas de saliva já pularam para aquele microfone. E se a pessoa estiver infectada e a outra pessoa pegar o microfone, encostar na boca, pronto, já um abraço. O vírus vai... Percebe a dificuldade que é? Outro detalhe. Quem são as 20 pessoas da igreja que podem vir? A gente vai fazer um sorteio? Vai deixar de fora algumas? Aqueles que estão mais necessitados e aqueles que amam a igreja, que querem ir e não podem, como, por exemplo, os idosos com mais de 60 anos. Não pode vir. Aqueles que têm alguma comorbidade, como o Paulo José, por exemplo. Ele é diabético, não pode ir. Ele é o nosso tesoureiro da igreja, né? Poxa, desculpa, Paulo, falei, né, que você é... Não pode ir. Tesoureiro da igreja é diabético, não pode estar na igreja. E aí a gente vai fazer sorteio, na semana que vem é outro. Não tem o cabimento, né? E, infelizmente, muitas igrejas não estão atentando para nada disso. O que eles estão usando? A desculpa da fé. Nós temos fé, Deus não vai permitir que nenhum mal aconteça, e infelizmente está acontecendo. As pessoas estão se contaminando, pessoas que frequentam igrejas, dando mau testemunho. Isso é mau testemunho. Ir à igreja hoje é mau testemunho. Por isso que nós aqui decidimos fazer estas lives, esses encontros virtuais. A igreja não parou, a igreja continua funcionando. Nós estamos louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor, mesmo que não seja fisicamente, mesmo que eu não possa olhar no teu rosto, dar um abraço em você, nós estamos louvando e adorando a Deus. Porque o nosso louvor e adoração é para Deus. Lembra aqui da mensagem na oração? Não é para as pessoas verem e ouvirem as nossas orações. É para Deus ouvir a minha e a sua oração. O culto é isso também. O culto é para Deus, não é para as pessoas. Nós não fazemos o culto da melhor forma possível para agradar as pessoas. Quando nós agradamos as pessoas, nós entendemos que estamos agradando a Deus. Mas nós devemos agradar a Deus antes de qualquer coisa. Por isso que nós não estamos nos reunindo. No mínimo até 28 de julho. Isso quer dizer que em junho e julho nós não teremos ainda encontro presencial. Infelizmente. Infelizmente, porque o vírus está ainda se disseminando. E existe ainda um outro problema, né? O vírus, a disseminação vai chegar um momento que vai começar a cair. Vai cair sim. Mas é possível que haja aí o que eles chamam de segunda onda, que já está acontecendo na China. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, precisamos orar. Precisamos nos voltar a Deus em oração. A igreja continua funcionando. Isso quer dizer que os membros da PIB em Parque Fernanda, essa palavra é diretamente para o membro da PIB em Parque Fernanda.
você deve continuar louvando, adorando, servindo a Deus, tanto nesses nossos encontros presenciais, como com os seus dízimos e suas ofertas. Se o Paulo puder, por exemplo, colocar aí o número da nossa conta, né? Alguns irmãos não têm condições de fazer as suas doações, as suas ofertas, suas entregas de dízimos. Você pode, por exemplo, entrar em contato com o nosso tesoureiro, ele vai com muita alegria lá na sua casa, com todo o aparato, né, com todo o cuidado, receber o seu dízimo, se for, ou a sua oferta, se for assim. Mas se você quiser, se você desejar fazer a sua oferta através do aplicativo de celular, aplicativo de computador do seu banco, você pode fazer isso também, meu querido e minha querida. Você que é nosso visitante, nosso amigo, você que está aqui conosco, por favor, não nos compreenda mal. Esse pastor é igual aos outros, fica pedindo dinheiro. Estou pedindo dinheiro não, viu? Não estou extorquindo ninguém. A palavra de Deus diz que como uma forma de fidelidade e amor a Deus, nós devolvemos uma parte daquilo que Ele mesmo nos dá. Então aqui é uma questão de fé, não é uma questão de ganância, de extorsão, como algumas igrejas fazem. Igrejas, tá? As igrejas batistas não são assim. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer todos os membros da igreja que estão contribuindo para esta obra. E você que está me vendo, me ouvindo, que é membro de uma igreja, isso vale para você, para com a sua igreja. Você não tem obrigação com o Parque Fernanda, você tem obrigação com a sua igreja. Deus colocou no meu coração de fazer uma doação para a igreja fulana e tal. Se é uma doação, é uma coisa. Agora, se é dízimo, dízimo é para a sua igreja. Tá bom? Você faz isso lá na sua igreja. Muito bem. Hoje à noite, 7 horas da noite, nós teremos também o nosso encontro de louvor e adoração, um culto especial, gravado lá na nossa igreja, diretamente da nossa igreja, para os irmãos. Pastor, então é feito na igreja? A gente pode ir lá? Não, não é para ir lá. Lá é só para ir as pessoas que estão fazendo esse trabalho. Não passa de 10 pessoas. 6, 7, 8 pessoas no máximo. Não mais que isso, né? Deixa eu escrever aqui também, porque o Paulo já escreveu lá na live dele, e eu vou escrever aqui, ó. Banco Itaú, agência 10.003, né? Agência 1003, conta corrente 62.910, dígito 0, tá? Se você vai fazer DOC ou TED, precisa do CNPJ da igreja, né? Então, CNPJ da igreja é o 59.088.500/1000 ao contra 70, tá? Este aqui é o número do CNPJ da igreja, da primeira igreja batista em Parque Fernando. Se você desejar fazer, tá bom? Isso aqui é para os membros da igreja. Se você não é membro, deseja louvar a Deus, adorar a Deus, dando uma oferta, fique à vontade, tá bom? Mas não é obrigação sua, tá? Isso aqui é uma obrigação dos membros da igreja. Eu não dei aqui o meu bom dia ao Genilton. Genilton, você tá em BH? Se tiver em BH, me manda essa mensagem aí, tá bom? Deus te abençoe. Pastor Josias Cipriano, a nossa irmã Deise aqui já deu um abraço nele. Um abraço meu também aqui, Pastor Josias. Deus abençoe grandemente o querido irmão. E todos os irmãos, irmãs, amigos e amigas que estiveram conosco nesta manhã, louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor, obrigado pela presença. A Isabel, por exemplo, né? Isabel ora
esteve aqui conosco. Obrigado, Isabel, a Fátima Cabreira. Paulo diz que ama ela muito, né? E nosso abraço aqui para a Fátima. Já demos um abraço na Silene. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu não comentei. A Helenita, a Juliana eu comentei lá no comecinho, né? Dei as boas-vindas e assim por diante. Todos os irmãos, irmãs, amigos e amigas que estiveram conosco nesta manhã, que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida, meu querido e minha querida. Que o Senhor possa continuar nos abençoando enquanto nos abençoa. Uma ótima manhã para você, um ótimo almoço. 7h estaremos reunidos novamente neste canal para louvar, adorar, bendizer o nome do Senhor. Ao final, agora, nós vamos pegar esta transmissão e vamos passar ela lá no nosso canal no YouTube, tá? Nós temos um canal no YouTube, nós não fazemos a transmissão simultânea, porque nós queremos que o maior número de pessoas possíveis esteja conosco aqui, ao vivo, para nós estarmos juntos, como se nós estivéssemos na igreja. Aqueles que não podem estar no Facebook, então eles estarão agora, daqui a alguns minutos, no YouTube, junto conosco, tá bom? Um ótimo dia para você, que o Senhor continue nos abençoando, enquanto nos abençoa. Tchau, tchau.